Fortaleza já. Próxima arena, Fortaleza, onde vai acontecer esse jogo Brasil e Colômbia. Bruno Vicari, seja bem-vindo. O Brasil também tem que melhorar, senão não passa, né? E a gente passa mal, né, Bruno? Boa tarde. Tudo bem, Léo? Boa tarde. É verdade, sim, né? O Brasil até agora não encantou. Aliás, as campanhas de Brasil e Argentina são bem parecidas até agora aqui na Copa do Mundo, né? Os dois times chegaram como favoritos, não convenceram na primeira fase, chegou na fase de oitavas de final, os dois foram salvos pela trave no último minuto da prorrogação, né? E as duas equipes contando com as suas principais estrelas, de um lado Messi e outro lado Neymar. Então a verdade é que até agora o Brasil e a Argentina não encantaram, mas eu também vou falar o seguinte, viu, Léo? Não sei se o pessoal da bancada aí concorda comigo. A gente tem valorizado o time da Colômbia, acho que com toda a justiça, que tem jogado muito bem. Mas até agora também esse time só pegou galinha morta, hein? O time da Colômbia está muito bem, os jogadores estavam bem antes da Copa, né, Vicari? Agora, a dependência do Neymar e do James Rodrigues faz a diferença. Agora, eu acho que o Brasil tem um melhor conjunto do que a Colômbia e do que a Argentina também. Os assessores do Neymar são melhores. Na minha opinião é o seguinte, o time da Colômbia ele tem mais opções, né? E acho que a maior prova disso é que ela joga sem o principal jogador dela, o Falcão Garcia, e mesmo assim ela tem outros jogadores que estão se destacando, né? Do lado esquerdo tem ali o James Rodrigues trabalhando com o Armeiro, mas do lado direito tem o Quadrado e o Zúñiga. Então é um time que tem mais opções que o time do Brasil. Mas eu repito, o Brasil pegou o Chile, foi muito duro. O Chile passou pela Espanha na primeira fase, sobreviveu à Holanda. O México, adversário do Brasil na primeira fase, quase despachou a Holanda, foi no último minuto. A própria Croácia só não se classificou por causa do saldo de gols. Já a Colômbia pegou quem? Não pegou ninguém até agora, só jogou contra o Uruguai, e o Uruguai sem o Luis Soares. E sem o Luis Soares, até a Costa Rica ganhou do Uruguai. Pois é, agora a gente está questionando uma coisa aqui, você que está acompanhando a seleção brasileira na Granja Comari desde o início, Bruno. Vamos mostrar, Rodrigo, roda aí pra gente as imagens do treino da Argentina, que já estava no ponto, que está na Cidade do Galo. São imagens do nosso cinegrafista Vandeci Eurozil, aí ó, um esforço de reportagem. O time está treinando pra caramba. A contagem que já se fez aqui até pelo nosso Super Esporte, nosso portal, é de que o Brasil treinou 50 minutos desde o jogo com o Chile. Está treinando pouco a seleção brasileira, não, Bruno? Muito pouco, e essa crítica eu venho fazendo desde o início da Copa do Mundo, viu, Léo? Acho que realmente tá demais isso. Claro que existe uma preocupação com a parte física dos jogadores, isso a gente tem que reconhecer, mas é demais, gente. É folga toda hora, os jogadores não treinam, os titulares. Vocês falaram bem, só 50 minutos os titulares treinaram ontem, e o Filipão ontem, pela primeira vez em 35 dias, testou uma alternativa de jogo, né? Tirou o Fred, colocou o Henrique, fez mudanças realmente na estrutura do time. Gosto dessas mudanças, desses testes, mas só na véspera de um jogo tão importante, já era para ter testado isso há muito tempo, né? Por isso que eu acho até que o Filipão não vai fazer uma mudança tão grande para esse jogo. Então a seleção treina pouco, e quando treina também é na base do me engana que eu gosto, é jogar a bola lá no meio e deixar o pau comer. Aí não é treino também, né? Isso não resolve o problema de ninguém. Agora, Bruno, eu acho que você já praticamente adiantou aí, né, que o Filipão não deve mexer, onde até meu sobrinho de 3 anos, o Benício, já viu. No Daniel Alves, que está muito mal. No Oscar, que não se explicou, só naquele primeiro jogo. Ele não deve fazer essas mudanças que todo mundo quer. A questão com o Daniel Alves faz muito tempo que a gente vem falando também, né? Porque ele não está conseguindo ir bem ofensivamente, e defensivamente o Maicon é melhor que ele. Talvez seja uma opção para o Brasil segurar aquele lado esquerdo importante do time da Colômbia, né? O Filipão testou isso ontem, de repente pode ser uma alternativa. A questão do Oscar, na minha opinião, o problema não é nem o jogador, viu? Às vezes a gente fala assim, o Brasil não tem um meia. Tem um meia, tem o Oscar. Só que o Oscar é escalado para jogar hora na ponta direita, hora na ponta esquerda. Aí também não é a posição do cara, né? Ô, Brunão, eu acho que o grande trunfo para o Brasil, julgando aí em Fortaleza, talvez seja esse clima do Nordeste brasileiro. O Brasil fica concentrado ali na Granja Comari, você cobre a seleção brasileira diariamente, um frio, tudo nublado, um russo. Enquanto isso, a Holanda está lá na beirada da praia, lá no Posto 9 Ipanema, a Alemanha está lá na Bahia e tudo mais. Está faltando calor, está faltando alegria, está faltando sol para a seleção brasileira, você concorda comigo? Concordo com você, viu, Bolivar? E aí em dois sentidos. Primeiro, essa questão mesmo de temperatura, do clima, e essa logística da seleção é complicada, porque os jogadores sempre voltam para Teresópolis. E não é mole não, viu? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo legal, ó, voltando aí de Belo Horizonte lá para o Rio de Janeiro. De avião, 40 minutos, só que para você subir a serra, são 2 horas, e os jogadores fazem isso depois do jogo, é complicado, é desgastante sim, principalmente depois de uma partida. E aí sobe lá para Teresópolis, aquele baita frio,
desce para o calor. Esse contraste acaba derrubando todo mundo. E por outro lado, tem o clima também de ambiente. A gente chega aqui no Nordeste e vê que a torcida é muito mais empolgada, é muito mais para cima do que acontece aí no Sudeste, né? Eu posso falar que eu sou paulista, também pego muito no pé da seleção, mas aqui a gente sente que o clima é diferente. Os torcedores aqui estão no seguinte: olha, o pior já passou. Depois de tudo que a gente sofreu contra o Chile, agora é só alegria. E acho que esse ambiente também acaba sendo bom para a seleção. Tomara, Bruno Vicari, tomara. Então a gente se aguarda amanhã com mais informações direto de Fortaleza, ok? Valeu, gente. Abração para todo mundo aí.